Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos dar início, então, para o nosso evento, nosso ponto de vista, branquitude, vantagens simbólicas, subjetivas e materiais. Com, então, o apoio, né, e a parceria do CEF, do ESIP e do GAEPS, né, instituições que também estão apoiando, né, a nossa jornada. Então, muito obrigada, né, ao pessoal dessas três instituições e muito obrigada, né, para a Denise, para a Júlia e para a Rosa, que aceitaram, então, estar aqui conosco hoje. Então, pessoal, pela ordem, né, que eu já tinha passado para elas, de apresentação, eu vou chamar primeiro a Júlia Protas. A Júlia, então, é psicóloga, membro associado do ESIP, mestre e doutora em Ciências Médicas pela URGS, coordenadora e docente do curso de Psicologia da IMED de Porto Alegre. Júlia, bem-vinda, muito obrigada. Vou passar a palavra para ti. Obrigada, Pamela. Bom dia a todos, né? Quero começar saudando todo mundo e dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, né? Estou vendo colegas queridos aqui também, né? A Rosa, minha colega do GAEPS, eu também faço parte do corpo docente lá do GAEPS, né? E várias pessoas que já nos encontramos por aí, a Mariana, né? A diretora da sociedade, enfim. Muito feliz de estar aqui com vocês, representando também, então, todas as instituições de alguma forma que eu participo, e especialmente o ESIP, né? Que foi convidado para estar nessa parceria. Então, saúdo todo mundo, principalmente as minhas colegas de fala. Eu vou começar dizendo que esse evento de hoje me gerou bastante ansiedade para poder falar sobre esse tema, e eu vou tentar contextualizar um pouquinho o porquê. Eu sou uma pessoa que se inquieta muito pelas humanidades, acho que todos nós que cá estamos temos essa característica, né? A gente pensa sobre as coisas, a gente se impacta com a cultura, com a sociedade, com os fatores que vão acontecendo, né? E a gente tem percebido ultimamente, ou talvez estamos dando mais visibilidade a acontecimentos de uma ordem mortífera que talvez para mim não houvesse um registro tão claro do que se passava, né? Que são todos esses crimes, essas violências que envolvem as questões raciais, né? Então a gente foi inundado, eu não sei se inundados ou se de fato isso teve uma visibilidade, né, maior nos últimos tempos, o que despertou então uma necessidade muito grande, né, minha e de alguns colegas, né, de poder pensar, estudar e entender de fato do que a gente está falando quando a gente fala de relações raciais e do que está acontecendo ou o que sempre aconteceu com a nossa cultura, que de alguma forma temos pessoas privilegiadas e vidas que valem mais, e pessoas não tão privilegiadas colocadas num espaço de vidas que valem menos. Desde então, fui convidada a integrar alguns grupos de estudo sobre relações raciais, e aí eu me deparei com uma questão muito importante, que talvez justifique o porquê que eu estou aqui hoje conversando com vocês. O que se estuda? Será que a gente estuda racismo? Né? E eu ficava um pouco incomodada, porque o racismo, de alguma forma, ele me parecia que não me implicava num processo da forma como eu imaginava que eu devia me implicar. Porque o racismo talvez seja uma forma, e algo que a gente precisa estudar, mas que também pode ser visto como algo de colocar os negros como objeto de estudo. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu imaginava que a gente poderia se implicar de uma outra forma em todos esses processos das humanidades, das mortes, dos destrutivos que aconteciam. E então surge esse conceito de branquitude, né? Foi um conceito que eu não conhecia e que passou então a fazer parte da minha vida, da minha reflexão e dos meus estudos. O que é essa tal de branquitude, né? A branquitude, ela é esse movimento de colocar os brancos também como seres racializados, né? A gente sempre fala de raças, colocando os negros como racializados, os brancos como não pertencendo a raças, porque de alguma forma são os brancos que racializam, né, os outros. Então a branquitude, ela vem como uma forma de nós brancos também nos implicarmos em todo esse processo da reflexão das relações raciais. Então falar em branquitude, e aqui pensando numa branquitude crítica, é uma branquitude no qual o branco não só se incomoda com o racismo, mas também pensa no seu papel acerca disso, dessas divergências, desses privilégios. Porque é uma coisa muito interessante, né, que eu estudando me dei conta, que mesmo que nós não queiramos ter privilégios, só pelo fato de sermos brancos a gente já tem. E isso é uma herança histórica, é uma herança cultural do nosso país. Um país extremamente miscigenizado, né? Somos herdeiros de uma série, né? Desenvolvemos a nossa cultura através de tantas outras culturas, inclusive da cultura negra.
que sempre é colocada como a cultura dos escravos. Mas se são escravos, alguém escravizou, né? Então, todo esse movimento e entender esta herança cultural, ela faz com que a branquitude crítica possa ser uma ferramenta de reflexão para que os brancos também possam entender a importância não só de não gostar do racismo, mas de nos tornarmos antirracistas, no sentido de também entender que os nossos privilégios, que muitas vezes nos confortam, eles existem porque alguém não os tem. E isso deve gerar um desconforto. Penso que a branquitude entrou na minha vida para gerar esse desconforto, né? Para que algumas coisas que me pareciam um pouco confortáveis passassem a ser motivos de reflexão sobre o meu próprio papel na cultura, como psicóloga, como professora, como pessoa que interage com outros, né? Então, a branquitude, ela vem, né, como esse poder de refletir. Eu acho fantástico o tema desse encontro e já paro aqui para parabenizar a sociedade pelo tema da jornada, né? Porque a gente poder falar disso e poder entender que não é porque a sociedade está construída desta forma, né, que a gente também não tem um poder disruptivo de pensar as coisas de uma outra maneira, né? Somos, sim, uma sociedade no qual ainda se parte de um pressuposto de que brancos têm privilégios. Têm privilégios culturais, estéticos. Se a gente for pensar, isso eram outras coisas que eu não tinha refletido, mas o padrão de beleza vigente não deixa de ser um padrão de beleza branco, né? Existe toda a teoria do branqueamento das coisas, né? Como sendo aquele modelo ideal de vida, de beleza, de comportamento e de cultura, né? Até eu fico pensando, a própria questão musical do Brasil, o samba, né? Que eu particularmente adoro, né? O quanto ele também sofreu um processo de branqueamento com outras modalidades numa tentativa de ser uma música considerada erudita e válida, né? Ao passo que o samba, né, vamos pensar, surge, né, dos negros, né, e de algo, de uma periferia que é extremamente potente. Então, todo esse movimento da gente poder pensar sobre a branquitude também fez surgir, e aí me sinto muito feliz de participar, movimentos dentro de instituições, movimentos dentro de locais que antes talvez já se incomodavam, mas não tinham sido cutucados o suficiente para se posicionar frente a isso. Porque quando a gente pensa numa postura antirracista, a gente pensa num posicionamento. Não só a gente não contar piadas racistas, mas a gente se desconfortar com elas e de fato, tentar, assim, problematizar algo, porque rir de uma violência não deveria ser engraçado, né? Mas porque, de alguma forma, também temos dentro de nós todos, né, questões aí mortíferas e violentas que saem de várias maneiras, né? Então, percebo também, né, dentro desse movimento, que acho que surge, né, de vários episódios de violência, potência, né, quando a gente cria grupos de estudos, né, o ISIP criou um grupo de estudos das relações raciais, que foi um grupo aberto, que a gente trouxe justamente textos, né, eu era participante do grupo, não coordenadora, mas a gente discutiu, conversou, e é tão bacana porque quando a gente se reúne para falar relações raciais, racismo, branquitude, a primeira coisa que eu acho difícil é a gente entender qual é o nosso papel nisso tudo, né? Por que tu tá participando disso, né? E eu me vejo, né? Eu descobri qual é meu status nesse papel, tá? Eu me encontro em pleno letramento racial crítico. Quer dizer, eu estou começando a estudar isso, estou me letrando para poder pensar. E a importância disso e desses espaços de troca é a gente também se impactar e se atravessar por tudo isso, porque, de fato, vivemos numa cultura racista e que muitas vezes vai colocar o negro como objeto de estudo. E se o negro é objeto de estudo, nós somos quem? Os estudiosos, os brancos? Né? Será que isso não deixa de ser, de alguma forma, um pouco um resquício de algo escravagista, né? De eu, detentor de um saber, observando um fenômeno, né? E todos esses movimentos são importantes porque, né? Até não sei se meu tempo já não está se esgotando, mas uma das coisas que eu creio muito, e acho que falo em nome de outras pessoas que compartilham esses estudos, é que, de alguma forma, se a gente não enxergar esses fenômenos, não se atravessar e não pensar nos nossos papéis, a gente, sem querer, vai acabar seguindo com essa cultura das violências, dos privilégios, das desigualdades, né? Quando a gente discute, por exemplo, um tema bem polêmico, que são as cotas raciais, né? Ou até os movimentos afirmativos que têm surgido,
muitas pessoas assim, mas isso não deixa de ser uma forma racista, porque tu discrimina negros e brancos. E quando a gente pensa nisso, numa sociedade um pouco mais plural e respeitosa, não é negar as diferenças elas existem, mas talvez movimentos como as cotas e movimentos afirmativos sejam uma forma de tentar, não é corrigir o passado, porque o passado não se corrige, mas de reconhecer, né, que os negros sempre tiveram menos condições, menos privilégios, menos oportunidades de construírem o seu saber, de construírem a sua vida em função de uma questão racial, que é a herança dessa cultura escravagista que todos nós herdamos, né? Então, todo esse movimento, ele é tão desconfortável, eu estava vendo algumas palestras que falavam assim, falar de branquitude é muito difícil. Eu acho também, né? Porque ela nos tira do papel de falar sobre um conhecimento externo, ela nos coloca como agentes deste processo, né? Então, eu, como uma mulher branca, muitas vezes me sinto menos privilegiada, por exemplo, do que os homens brancos. Mas só por ser branca, tenho mais privilégios do que, né, negros. Então, temos privilégios. E talvez a grande sacada disso tudo possa ser reconhecer esses privilégios, tratar esses privilégios, porque para poder problematizá-los, há de haver um espaço entre nós que também possa abrir mão de alguns deles, né? Para a gente, talvez, poder construir discursos, narrativas, relações, vínculos e construções que possam ser mais respeitosas, que possam ser mais igualitárias, não no sentido de destituir as diferenças, mas no sentido de entender que as diferenças nos constituem. E que, sim, nós temos uma dívida histórica, nós brancos temos uma dívida histórica. Né? Posso não ter sido eu, Júlia, mas da onde eu vim, certamente, houve movimentos nesse sentido. Então, todo esse processo, e a gente tem tantos autores legais que estão tratando sobre isso, a gente está tendo tantos programas de televisão que estão debatendo isso, esses eventos aqui, poxa, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul trazendo um espaço para falar de branquitudes, de privilégios, talvez seja esse momento que a gente precisa, esse caldo cultural que a gente precisa, para a gente daqui a pouco fazer uma mudança, né, na própria forma de falar. Quando a gente reconhece, por exemplo, a nossa branquitude, quando a gente se desconforta com ela a ponto de se colocar nessa luta, não como se nós né, um branco nunca vai saber exatamente o que é uma luta racial como um negro, mas um branco tem um papel importantíssimo nesse processo, né? Como um parceiro disso, como alguém que também vai refletir esses seus privilégios e vai poder, de alguma forma, construir uma outra narrativa, uma outra relação, um outro vínculo, né? Me considero, que falando bem pessoalmente, uma pessoa bem otimista, assim, nas pessoas, na sociedade. E eu acho que as mudanças, elas só vêm através desse desacomodar para um reacomodar de um coletivo, né? De um coletivo de pessoas vinculadas a essa humanidade. Acho que a gente vive, sim, numa sociedade com muitas dificuldades. A pandemia, né, que nos atravessou, que tornou ainda mais evidente essas diferenças sociais, culturais, simbólicas, né? Mas também temos todo um poder de readaptação, de novas construções, para, quem sabe, sim, né, podermos daqui a uns anos falar de branquitude, de racismo, de um outro espaço, de um outro lugar de fala, né? Talvez tendo vínculos muito mais respeitosos e reconhecendo o nosso papel nisso tudo, para construir, então, uma sociedade que talvez não precise, né, se chocar com essas violências, porque talvez elas possam não existir, pelo menos não dessa forma, né? Acho que eu falei meio rápido, mas é que me empolguei aqui um pouco. Acho que eu tinha para falar era isso, né? É uma fala não acadêmica, é uma fala muito mais reflexiva, mas como eu expliquei para vocês, eu estou, né, no meu letramento racial crítico aqui, né, tentando compartilhar um pouco das angústias e reflexões acerca desse tema, também trazendo esse olhar, né, que o próprio grupo do ESIP, através do nosso grupo das relações raciais, está buscando construir trocas, reflexões, construções para potencializar a nossa humanidade, né, que nós todos aqui sabemos que ela é muito potente. Então, acho que eu agradeço, né, esse espaço de fala e fico aí para a gente trocar novas reflexões. Muito obrigada. Sim, exatamente. Daqui a pouco, né, a gente vai ter um espaço de discussão. Como eu falei, a Renata está nos auxiliando, né? A Renata Fedrizi da comissão vai cuidar o chat. Quem quiser já ir se inscrevendo, pode botar ali no chat que se inscreve, que gostaria de falar. Quem também quiser fazer o comentário escrito, a Renata também vai estar nos auxiliando.
E, Júlia, foi muito bom a tua fala, né? E todos nós estamos ainda nesse letramento, né? Então, a tua fala justamente nos instiga a poder reconhecer isso que tu fala dos nossos privilégios e de abrir mão, né? Porque, sim, isso mexe com todos nós, né? Isso a gente vem estudando já desde o ano passado. A Liga de Estudantes trouxe um evento com o Paim e ele foi, né, nos instigando bastante até a gente chegar a esse evento e também na jornada. E é tudo isso, uma busca de conhecimento, da gente poder aprender, discutir juntos, né? Então, muito obrigada. E, bom, agora, pessoal, só para dar continuidade, depois a gente vai voltar para a discussão, eu vou chamar, então, a Denise Silva Mota dos Santos, que foi, então, nossa convidada por meio do CEF. A Denise é mestre em Antropologia Social pela URGS, bacharel em Psicologia pela PUC, licenciatura em Psicologia pela URGS, é docente nas áreas de Antropologia da Família e Parentesco, Raça e Etnia no CEF, e atua como psicóloga clínica e social. Denise? Tá no... Não estamos te escutando. Bom, então, né, com nossas falhas técnicas, em breve a gente volta a fala para a Denise. Eu vou chamar então a Rosa Beatriz Santoro Skeff. Se eu estiver errada, tu me corrige, por favor. Tá certo. Ai, que bom. Então, a Rosa, né, ela é psicóloga, psicanalista, diretora de ensino do GAEPS, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, ex-vice-presidente da Sociedade de Psicologia, coautora dos livros Criando Crianças, Escuta Analítica, Estudos Introdutórios à Psicanálise e a Psicanálise e o Amor. Então, Rosa, muito obrigada por aceitar o convite. Te passo a palavra. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Pamela, esse convite feito ao GAEPS e poder estar trocando aqui algumas ideias sobre um tema tão importante e tão recente no nosso meio, né? Como a Júlia muito bem falou, todos nós estamos nos alfabetizando neste tema, né? É algo muito novo para todos, né? E eu também queria parabenizar a Sociedade de Psicologia por estar entrando nessa jornada de temas tão importantes para todos nós, não só da psicologia, mas todas as pessoas de uma sociedade. E eu acho que essas discussões são muito relevantes, porque não podemos ficar alheios às questões das pessoas, afinal, todos estamos inseridos na mesma cultura, né? Então, psicólogos, institutos, sociedades de psicologia têm que saber o que está acontecendo no nosso meio fora do consultório, né? Nós não somos exclusivos de um consultório fechado, mas sim de um povo todo que almeja principalmente igualdade, não aquela igualdade de desfazer as diferenças, como a Júlia falou, mas igualdade na questão do respeito, né? E nós temos observado, na atualidade, que a maioria das empresas e instituições está com seus programas sociais voltados para a tentativa de amenizar o grande abismo entre brancos e negros. Escuta-se muitos termos: letramento, decolonização, inclusão, reparação, mas nós já observamos que as revistas, jornais, TVs, canais de televisão estão incluindo muito mais negros nas suas propagandas e em papéis de maior destaque. Mas a surpresa frente a isso é que, eventualmente, ainda se escuta: o que é isto? Agora os negros vão tomar conta de tudo? Mas a surpresa é que a questão não é tomar conta de tudo, mas sim
assumir um lugar legítimo e de respeito que há muito tempo os brancos impediram que acontecesse. Se na população brasileira temos mais do que 50% de negros, por que nos altos escalões eles ainda são raros? Né? Os espaços não estão abertos para que os negros possam produzir e expressar trabalhos de boa qualidade. Em 1888, ocorreu a abolição da escravatura. No entanto, nós percebemos que o racismo ainda impera no nosso meio. E a branquitude é vantajosa só para os brancos, uma vez que, dessa forma, evita-se maior competitividade no mercado de trabalho, nas vagas escolares, e continuamos com uma mão de obra barata para limpar nossas casas e cuidar de nossos bebês. É uma forma de perpetuar a escravidão. Há, na verdade, uma ideologia do branqueamento, que visa apagar a influência e o valor das culturas africanas e indígenas, sendo esta a neurose brasileira, como nos afirma Lélia Gonçalves. O brasileiro valoriza mais a cultura europeia e a americana do que a nossa própria cultura brasileira. Falarmos que somos todos racistas é chocante, porque para quem ainda não se alfabetizou, né, ou não se aproximou minimamente do mundo dos negros. São poucos os que se dizem racistas, porém, ao nos depararmos com a literatura de escritores negros, fica claro que o mundo ainda vive, em muitos setores, um racismo violento e disfarçado. O racismo é um sistema subjacente à existência de cada um de nós. Isso nos esclarece Djamila Ribeiro. O preconceito e a segregação racial são notórios em vários ambientes. A mídia nos oferece essas informações. Vivemos no chamado racismo estrutural. Crescemos observando os negros, na sua maioria, ocupando cargos e tendo salários diminutos frente aos brancos. As oportunidades de estudo e bons empregos tornam-se escassas frente à barreira que foi construída pela sociedade capitalista no mundo em geral. Lia Schuckman, que é uma psicóloga social branca, nos alerta que há uma falha em promover oportunidades para os diversos grupos raciais. Constatar isto provoca muita ansiedade e culmina encerrando a discussão sobre a existência do racismo e a necessidade de mudança de concepções sobre o tema. Se nossa constituição psíquica é resultado de fatores hereditários somados às contribuições ambientais, facilmente concluímos que nossos avós eram racistas. Nós somos racistas e talvez nossos netos possam não ser racistas. No Brasil, parece que o atraso em relação à igualdade é bem mais nítido que em países mais desenvolvidos. O nosso modelo de identificação valorizado é o branco, e o branco insiste nesse ideal de branquitude, negando o racismo. O diferente nos inquieta. É óbvio que não conseguiremos matar esse preconceito numa esfera individual. Somente o coletivo terá forças para isso. Angela Davis nos diz que numa sociedade racista não basta ser racista, temos que ser antirracistas. E é imperativo nos perguntarmos como que nós brancos ficamos tantos anos cegos de máscara, tampões de ouvido, esparadrapo nas bocas, frente a uma realidade tão saliente que é o racismo? Como que nós, psicólogos, profissão que não deveria ter preconceitos, nunca lutamos antes por essa bandeira? No GAEPS, nós passamos a ter psicólogos negros na formação em psicoterapia psicanalítica somente em 2020.
mas no nosso corpo docente não temos ainda nenhum. É uma barreira que nós queremos derrubar. Em 2021, convidamos o psicanalista Inácio Paim Filho para fazer a aula inaugural, cujo tema era racismo. São pequenos passos que estamos dando, mas que precisarão ser rápidos para reparar tantos anos de exclusão. Em todos os meus anos de psicóloga e psicanalista, foi somente em 2020 que eu comecei a participar de eventos que abordassem essa temática. Todos somos responsáveis por esse estágio em que nos encontramos em relação à branquitude e negritude. Por que a cor de um ser humano determina tanto distanciamento, né? Não existe lógica para isso, a alma não tem cor. Karen Santos escreve que a escravidão, em qualquer tempo histórico, deve ser condenada, em especial a escravidão moderna, que tem um impacto humanitário sem precedentes. Ela nos estimula a pensar que esse combate tem que ser concreto, mas também simbólico e cultural. O que se vê é a negação, a denegação e a discussão, que por momentos ameniza a morte escandalosa de negros ou culpa as próprias vítimas. Enquanto a história não for contada por negros, os brancos não vão entender empaticamente seu sofrimento, apropriando-se dessa causa. É muito difícil a desacomodação e o despertar do berço esplêndido. Não temos o hábito de ler escritores negros. Não lendo, não tomamos conhecimento de suas vidas e de seus sofrimentos. Um passo à frente foi dado com a escolha do último patrono da Feira do Livro, Jefferson Tenório, que é o professor negro, e ele nos alerta que também na universidade é preciso incentivar a diversidade na leitura como forma de escutar a dolorida realidade dos negros. O convite feito ao Jefferson para ser patrono dessa última Feira do Livro de Porto Alegre, além de homenageá-lo na sua competência como escritor, foi um ato de reparação, né? Foi o primeiro negro a ser patrono de uma Feira do Livro, depois de 65 anos de feira em Porto Alegre. E ele nos salienta que o movimento antirracista é mundial, mas ainda é muito tênue. Temos um longo caminho pela frente. Em 1915, Freud escreve que o ser humano se encontra sob o efeito de seu atual meio cultural e também está submetido à influência da história cultural de seus antepassados. Em função desta afirmação, eu levanto as perguntas. Como que um branco escutará o sofrimento de um negro no consultório, tendo racismo como algo inerente à sua estrutura emocional? Como sensibilizar a nossa escuta para essa grande parcela da população que nem sequer nos procura? Quantos dos nossos pacientes são negros? Estamos preparados para trabalhar as fantasias racistas no nosso inconsciente que se apresentam no dia a dia clínico transferencial contra transferencial? Os brancos, por não se considerarem racistas, expressam uma negação ao não querer reconhecer seu lado sujo e mau, evitando uma reparação? Paola Amendoeira nos lembra que em maio de 2020, George Floyd, negro, foi morto sob o joelho de um policial branco após repetir 27 vezes: "Eu não consigo respirar". Este vídeo se espalhou pelo mundo e, após esse fato, não foi mais possível negar o que a cena revelava. O tema do preconceito e do racismo foi colocado em debate em voz alta no mundo e também nas instituições psi, exigindo reflexões e um posicionamento da nossa parte.
A IPA, Associação Psicanalítica Americana, a FEBRAPS, que criaram comitês com o objetivo de promover debates sobre o racismo. Sociedade de Psicologia, o Conselho Federal, o Conselho Estadual também estão em movimento numa maratona para encarar toda essa perversidade. O racismo é um problema social com graves consequências psicológicas, nos diz Paola Amendoeira. As produções literárias, científicas, poéticas e filosóficas dos negros ficaram invisíveis e não levadas em consideração. Almeida nos salienta que o racismo se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para os indivíduos, dependendo do grupo racial ao qual pertence. Pensar sobre os preconceitos implica em desacomodar as crenças e os valores incrustados nas culturas durante muito tempo. Trabalhar sobre o racismo é tocar na constituição da identidade de cada um, na noção do eu, o que eu sou, como existo no mundo. A discriminação exige um constante dispêndio de defesas dos negros, que poderia ser direcionado para o aperfeiçoamento pessoal e profissional, na busca de mais autonomia e de realizações. A psicanálise até então tem ficado em silêncio em relação a esse tema, seguindo Freud, que evitava ser associado a questões raciais. Isto é observado nas instituições psicanalíticas e na literatura psicanalítica. Através de evidências e experiências pessoais, clínicas e institucionais, Davids demonstra como o uso de mecanismos racistas provoca uma culpa inconsciente, que, por ser insuportável, reforça e retroalimenta a organização racista, como um refúgio psíquico. O fracasso em enfrentar a culpa é o verdadeiro obstáculo à mudança. Donald Moss, psicanalista em Nova York, busca problematizar a branquitude, dizendo que ela vai se estabelecendo no psiquismo como um potencial em estado latente. Isto precisa ser enfrentado para que uma mudança de pensamento seja possível, alcançando uma verdadeira reparação. Paola Amendoeira deixa no ar a pergunta: como poderemos trabalhar em níveis diferentes, institucional, grupal e individual, e ajudar a construir um mundo menos preconceituoso? Como vamos desmanchar esse pacto silencioso que até hoje foi perpetuado pela sociedade e que vem proporcionando mais vantagens e sucesso aos brancos em função das limitações que são infringidas aos negros? Vou passar um pouco agora para a área artística. Eu vou citar a Cléo Monteiro Lobato, que ela é bisneta de Monteiro Lobato. Ela, ao reler os livros de seu bisavô, constatou que o vocabulário usado por ele, na época, refletia um certo preconceito, mesmo que ele não tenha sido desrespeitoso em relação aos negros. Em função disto, a bisneta, Cléo, está reescrevendo todos os livros infantis de Lobato como uma forma de reparação. E na cultura, além da literatura, da dança, do cinema, existem outras formas de expressão que transmitem, através da arte, sofrimento e discriminação dos negros. Nós temos o slam poetry, que mistura poesia e hip hop. E eu vou encerrar recitando a poesia de uma jovem negra que se denomina Belle Pouin e que expressa a sua vivência na realidade, através desses versos. Ouvi duas mocinhas brancas declamarem seu passado, não filando fofoca de ônibus, mas num restaurante caro. Falavam dos méritos de seus ascendentes.
Um tinha avô cheio de herança, a outra um avô advogado. 2 avós que desbravaram a Europa. Eu cheguei aqui de paraquedas. Vovô andava malandro pelo centro carioca, descalço, apelidado de macaco, preso 2 vezes, sem sequer um crime de fato. Por 30 anos porteiro de edifício chique em Copacabana, recebia ordens de um seu Raimundo. Elias, preto e funcionário, só entra pelos fundos. A memória de vovô ecoava enquanto ainda escutava sobre a avó de fulana que morou aos 15 em Miami. Meu peito ardia desde os 9. Limpava chão de madame. Quanta humilhação, sofrimento, só para Maine estudar. Segundo Gilberto Freire, branca para casar, mulata para fuder, negra para trabalhar. Entendi logo cedo. Privilégio de branco rico não é só dinheiro, conforto, ser o mais bonito ou ter cara de doutor. É a sociedade ter mais empatia com a dor deles do que a nossa dor. Mário assassinado no Ibura, sem crime nenhum. Bandido bom é bandido morto, comentou o burguês. Para morrer desse jeito, alguma coisa ele fez. Seu maior feito foi ser negro de periferia. Como Rafael Braga, condenado a 11 anos de xadrez, sabe o que ele não fez? Nasceu filho de desembargadora, podia portar 120 quilos de droga, AK-47 metralhadora, que estava solto no mundo, mais um criminoso rico rindo à toa. Vovó, cheguei até aqui, mas não esqueci de onde vim. Mesmo classe média, pergunto se sou empregada. Afinal, foi esse o lugar que a mulher negra foi relegada. Lei Áurea é paia, sem qualquer indenização. Atirados à barbárie, tínhamos senhor e ganhamos patrão. Da senzala para os guetos, da senzala para fora. Dos livros de história ficou na memória dos meus antepassados. Não bisneta de senhor de engenho, mas de escravizados. Hoje, a áspera angústia do desencanto nos une, pois permanece impune o poder do capital. Ó Deus mercado, confesso-me uma herege. Individualismo não procede nessa mente marginal. Ó Deus mercado, queime na fogueira onde queimam as utopias. Era isso. Obrigada. Obrigada, Rosa. Muito tocante. Acho que a gente fica um pouco sem palavras, né? Mas a gente não pode, como tu falou, continuar a perpetuar com esse pacto silencioso, né? A gente justamente precisa se movimentar e falar e ter espaços como esse, né? Para a gente poder se implicar nisso que tu falava, né? De não sermos apenas não racistas, mas antirracistas, e olharmos para nós, né? E olharmos para nossas instituições, né, que tu tá falando que vocês fizeram e que a gente também vem fazendo isso, né, de poder nos pensar, né, o que é que vem acontecendo e o que nós podemos fazer enquanto instituição, enquanto coletivo também. Né? Então, muito obrigada pelas tuas palavras, com certeza vão suscitar muitas coisas para a gente poder discutir depois. E vamos ver agora se a Denise conseguiu. Alô? Sim, Alô? Denise, perfeito. Que bom. Eu reiniciei o computador. Era alguma coisa na minha configuração do áudio. Ótimo. Enfim. Denise, como eu já tinha te apresentado anteriormente, vou agora passar a palavra para ti. Vamos ficar muito felizes em te escutar. Que bom que agora estamos conseguindo. Bom, acho que as nossas falas vão se complementando e construindo uma tessitura, né, sobre esse tema. Então, eu vou compartilhar um texto e algumas imagens com o grupo. Aqui está habilitado para mim compartilhar, Pamela? Tá habilitado. Tá. Eu vou primeiro começar com o texto. Bom, eu inicio também a minha fala
compartilhando também a apreensão que a Júlia trouxe na abordar o tema, né? Trazer a questão da raça para o tema da branquitude como centro dessa discussão, não é uma tarefa muito fácil, né? E ontem uma amiga minha comentou comigo, é difícil falar sobre isso sem ser preconceituosa com os brancos, tem que ter cuidado. A outra disse, vai causar mal-estar. Que desafio. E as pessoas iam comentando, né? Ao mesmo tempo, é um tema emergente e necessário, uma discussão que deve ser realizada. As pessoas brancas devem começar a pensar sobre o lugar que ocupam e as implicações desses lugares na sociedade. Posso dizer que também é indigesto e pode-se dizer que também é indigesto e pode sim causar esse mal-estar e é necessário. Um importante desconforto que nós brancos devemos sentir para desacomodar questões, olhares e entendimentos que temos, que carregamos e enxergamos há muito tempo e deveríamos já ter deixado de perceber dessa maneira. Dando espaço para construirmos novas formas de pertencermos à sociedade. Não falo como uma especialista no tema, mas sim como uma desbravadora, que tem aceitado o desafio. E me percebi inquieta, buscando compreender cada vez mais e também refletir sobre como isso me constitui como pessoa. Desbravar o tema da branquitude é algo urgente, ao mesmo tempo olhar para as minhas origens e meu trânsito nesse lugar. Como mulher gaúcha, branca, filha de um gaúcho e de uma amazonense, tenho mais parentes espalhados pelo território brasileiro do que em solo gaúcho. Minha relação com a minha branquitude é constituída nesse trânsito, de norte a sul do país. Como psicóloga e antropóloga, tenho estudado e trabalhado com estrangeiros de diferentes origens, assim como a partir de diferentes experiências, intercâmbios, imigrantes, refugiados, assim como também brasileiros que residem no exterior. Então, minhas reflexões sobre o tema partem de experiências em relações interculturais, interraciais de origens nacionais diferentes, assim como também na minha prática profissional como psicóloga clínica, social e professora. Tá. Aí eu queria compartilhar umas imagens. Essas imagens, elas foram produzidas, não sei se vocês já tinham visto, se todo mundo já conhecia essas imagens. É um fotógrafo americano que foi convidado para fazer um trabalho sobre o tema de raça nos Estados Unidos. E ele simplesmente traduziu em algumas imagens. Então, para início da nossa conversa, eu vou convidar um pouco da antropologia. A antropologia, ela nasce sobre com essa ciência que estuda o outro, esses seres exóticos de terras desconhecidas, que despertam curiosidade e, ao mesmo tempo, medo. Com o desbravamento do mundo, os povos ocidentais tentaram inicialmente entender o que seriam aqueles seres estranhos. Seriam eles humanos? Teriam alma? Sim, essa era uma dúvida que permeava o imaginário sobre esses povos tão esquisitos, tão próximos da natureza e tão distante da civilização. Criavam-se imagens de bons e maus selvagens que norteavam essas interações. O homem branco ocidental ia aos poucos classificando e atribuindo uma série de características a partir da sua perspectiva, do seu olhar, do seu jeito de perceber o mundo, uma perspectiva etnocêntrica. E depois de um tempo, chegou à conclusão, sim, de que esses seres eram humanos, porém não eram atrasados no processo evolutivo, pois não eram civilizados. Caberiam aos brancos se encarregarem disso, afinal, eles eram a infância da civilização. Aí eu trouxe um quadro classificatório utilizado por esse olhar mais evolucionista,
que é o início da antropologia, que era uma antropologia feita em gabinete, onde os viajantes, os jesuítas, né, os aventureiros traziam seus relatos da visita desses povos exóticos, e os antropólogos, dentro dos seus gabinetes confortáveis, analisavam aqueles relatos e iam fazendo classificações desses povos não ocidentais. E eles iam dizendo, né? Então, esse aí está classificado no período inicial da selvageria, é a infância da raça humana. Depois nós temos o período intermediário, depois o período final da selvageria, depois começa a barbárie, e o ápice seria a civilização. Então, nesse entendimento, passou-se a compreender que sim, existia se no início eles tinham dúvida se esse povo exótico era humano ou não era humano, depois de um tempo eles chegou à conclusão que é humano. Só que é um humano atrasado. É um humano atrasado. Então, existiria uma única cultura no mundo, uma única humanidade, e existiria seres atrasados, não evoluídos, e seres evoluídos e civilizados. Então, aqueles outros que não eram os brancos civilizados eram o resto, né? Os não brancos, que eram os povos não evoluídos, atrasados. Né? Aí, deixa eu mostrar. Daí eu trago uma frase, né, de um senhor, quando eu comentei com ele que eu estava com uma amiga minha morando na África, e que eu comentei com ele que eu estava querendo ir visitá-lo. Daí ele me pergunta assim, o que tu quer fazer na África? Tem que visitar lugar mais desenvolvido, um lugar onde tenha algo para aprender. Tipo, para a Europa, onde tem povo civilizado, onde tu pode evoluir mais. Afinal, esses povos mais atrasados não têm nada para ensinar. Então, esse é uma fala atual, um pensamento que ainda está presente na nossa sociedade. Não? Então, eu vou deixar aqui. Vou tomar minha fala. Tá. As dificuldades, a estranheza que esse outro causa em nós, ativa na maioria das vezes o medo e a hostilidade, e costuma emergir uma constante sensação de ameaça. Quando nos deparamos diante do estranho, do diferente, do exótico, tendemos a demarcar mais a nossa identidade, dessa forma fortalecendo o nosso pertencimento a um determinado grupo e reforçando as fronteiras como forma de deixar claro quem somos nós e quem são eles. Eu versus os outros. Nós versus os outros. Durante muito tempo, os brancos que se dizem não racistas e não possuem atitudes discriminatórias com negros entenderam, ou até mesmo hoje entendem, que não precisam se ocupar do tema do racismo. Afinal, racistas são os outros. Será? E caberia aos negros lutarem pelo seu espaço e direitos, pois esses brancos já estariam fazendo a sua parte e deixando de ser racistas. Mas o que é ser racista? Nessa perspectiva, seria ter atitudes mais ou menos explícitas e discriminatórias. Mas e quando sabemos que vivemos um racismo estrutural e compactuamos com essa estrutura? E não fazemos nada para mudá-la? Nos tornamos o quê? Afinal, enquanto brancos não racistas permanecem nos seus territórios seguros, em espaços já demarcados e protegidos com seus privilégios já estabelecidos, os outros seguem sendo esmagados pela estrutura. Mas eu já faço a minha parte, afinal de contas, o racismo é o dos outros, é problema dos racistas e problema dos negros. Então, que lugar é esse que eu ocupo como branca nessa estrutura? Como eu compactuo ou não em reproduzir desigualdade e discriminação? Eu já parei para pensar no lugar que eu ocupo? Alguma vez eu me vi em desvantagem pelo fato de ser branca? Alguma vez eu já parei para pensar sobre isso? Essa já foi uma categoria que eu costumo utilizar? Em que circunstância? Em que contexto? Isso foi uma questão na minha vida em algum momento? Eu cresci numa família em que havia amigos negros, os meus pais, que circulavam pela casa. Mas, ao mesmo tempo, as religiões afro eram vistas como coisas estranhas, não desejáveis. Era melhor não se aproximar muito.
Essa ambivalência em relação às questões relativas às origens negras é quase como dizer: aceito o negro, desde que ele seja meio branco. Negro bom é negro de alma branca. De alguma maneira, a mensagem que se passa é: se você for um negro que possui hábitos e incorpora valores brancos, poderá ser aceito. Do contrário, não há garantia. Nesse caso, estamos nos referindo exatamente a um tipo de branco. Sim, eu sou uma mulher branca e filha de uma amazonense branca, mas aqui ela era reconhecida pelos gaúchos como nortista. E essa identidade se sobrepunha à identidade de branca. Branca, mas sem traços delicados. Brancas de nariz largo, branca de rosto grande. Senti essa diferença e me recordo muito bem do tempo de que eu era aluna de uma escola particular e que muitas vezes meus colegas riam do nome da minha mãe, pois era nome de empregada doméstica. Não fazia muita diferença ela ter pele clara e cabelo loiro. Ela era nortista e tinha nome de empregada, Maria do Socorro. Nome muito comum no norte do Brasil. Lembro-me de, com 4, 5 anos, ficar com vergonha da minha mãe. Eu não queria que minha mãe circulasse entre as famílias com sobrenomes alemães e italianos dos meus colegas. Não queria que ela dissesse o nome dela. Eu entendia e aprendia dia após dia que devia ter vergonha do nome da minha mãe, assim como vergonha da origem dela. Eu havia aprendido que o povo branco do norte valia menos que o povo branco do sul e devia buscar o meu lugar de pertencimento, junto aos brancos do sul. Havia aprendido muito bem. Como aborda Lia Schuckmann, entre os brancos podemos perceber vários brancos. O branquíssimo, o branco, o encardido, ou até mesmo o sujinho. Lia aborda que é os brancos e o resto, os não brancos, né? Que ficam todos unidos nessa outra categoria. Sim, os tons de pele e os traços fenótipos aproximam ou afastam mais essa branquitude. Os traços finos, a boca, o nariz, os traços delicados, olhos claros, o cabelo liso, os hábitos, os valores, os territórios, a posição social, o cabelo. O cabelo. Mas quando falamos de branquitude, estamos falando muito além desses traços e dessas questões observáveis. Sim, estamos falando também sobre a beleza. Nosso olhar estético é construído nessa perspectiva. Estamos falando também da religião, como a religião branca ocidental como algo superior, né? Até Cristo foi branqueado. Estamos falando dos países mais evoluídos, essa tal civilização mais valorizada, né? Estamos falando de um sistema educacional que fala apenas da história branca ocidental com predominância, né? Em quantas situações da minha vida eu já fui privilegiada? Lia Schuckmann aborda que, em geral, os brancos admitem privilégios ligados estritamente à cor de pele. No entanto, quando trata-se de abrir mão desses, não parece haver muita colaboração. Por que isso? Por que, se a gente reconhece que há privilégios pela cor, a gente tem tanta dificuldade de abrir mão? Fico com a sensação de que algumas questões abordadas por Franz Boas há mais de 100 anos, um antropólogo que iniciou a antropologia nos Estados Unidos, né, ao se contrapor às ideias evolucionistas e abordar que não se poderia considerar as características raciais para classificar e avaliar as pessoas, mas que deveriam ser consideradas outras variáveis, como o meio ambiente e as condições sociais que as populações viviam. O Boas foi um primeiro cara que foi contrapor as primeiras, aquelas observações, aquele olhar evolucionista. E ele começou a se questionar quantas coisas ricas e fantásticas tinha nas diferentes culturas, que antigamente só eram classificadas como superiores ou inferiores. Então, ele vai trazer a perspectiva da diversidade cultural, né? Então, ele não se poderia considerar as características raciais para classificar e avaliar as pessoas, mas que se deveria considerar outras variáveis, como o meio ambiente e as condições sociais que as populações viviam.
Dessa forma, ele rejeitava a validade científica dos famosos testes de inteligência, utilizados para provar apenas a inferioridade de determinadas raças. Boas chegou a ser convidado pelo governo americano para avaliar os diversos imigrantes e refugiados que estavam chegando em navios nos Estados Unidos. Havia uma preocupação do impacto que teria no país a chegada de pessoas de raças inferiores. Boas contrapôs naquela época que o importante seriam as condições de vida dessas populações. Isso sim interferiria no maior desenvolvimento dessas ou não. Boas rompeu com as ideias evolucionistas e trouxe a noção de culturas no plural, abordando a diversidade como riqueza, trazendo a questão do relativismo cultural. Questões tão básicas e tão iniciais na antropologia que me parece que ainda seguem sendo pertinentes de serem abordadas. Há muito tempo já foi comprovado que não existem raças biologicamente. Somos todos pertencentes à raça humana. Nossas características nos diferem um do outro, não chegam a ser significativas, e dessa forma, biologicamente, não há diferentes raças. Mas então, deixemos de falar nisso, né? Afinal, raça não existe, temos que se preocupar com os pobres. Porém, como mencionei anteriormente, sobre as teorias evolucionistas, nós passamos a atribuir características diversas e até mesmo psicológicas devido às características físicas. Durante muito tempo, as pessoas eram classificadas devido às suas características físicas. Eram classificadas como competentes, incompetentes, preguiçosas, inteligentes, né? E isso justificava uma série de ações discriminatórias e muitas atrocidades na nossa humanidade. Justificou ou ainda justifica? Infelizmente, ainda justifica. Classificar as pessoas em raças e destinar lugares para alguns e para outros foi algo que os brancos fizeram muito bem durante todo esse tempo. Sim, pensar sobre o outro, classificá-lo, categorizá-lo e, dessa forma, definir os lugares que podem ou não ocupar na sociedade. Dessa maneira, o branco era visto como um ponto neutro, algo à parte, um ser não racializado. Afinal, quem tem raça são os demais. Às vezes, parece que ainda não conseguimos aceitar a diversidade cultural e a perspectiva do relativismo. Questões ainda tão básicas. E se não compactuamos com essa visão de mundo, como nós brancos que fomos privilegiados por essa estrutura racista, podemos combatê-la? O que devemos fazer? Afinal, se não assumirmos uma postura ativa nesse processo, como esperamos mudanças em nossa sociedade? Como psicólogos, uma profissão constituída basicamente por profissionais brancos, tendo como referenciais teóricos brancos, de grande maioria de origem europeia ou estadunidense, como contribuímos ou não para a manutenção de valores brancos numa sociedade miscigenada e tão diversa culturalmente? Será que não está na hora de começarmos a refletir e repensar algumas práticas e atuações psi na sociedade? Nas minhas aulas, pergunto para as alunas que imagem elas possuem dos seus pacientes ao perceberem sua raça, cultura, etnia. Quais as ideias, imagens e estereótipos percorrem o imaginário delas? E depois pergunto, o que vocês acham que esse cliente, paciente, pensa de vocês? Que imagem ele tem de vocês? Vocês já pensaram sobre a sua raça? Hoje eu ainda enfatizaria mais e acrescentaria, como ele percebe a sua branquitude? Que lugar essa branquitude te confere? Sim, você como psicólogo branco também é percebido racializado, como pertencente a uma raça, a um grupo. Compartilho com vocês que hoje me dou conta que eu também já tive um tempo que achei que bastava não ser racista para combater o racismo. E também hoje percebo que, com essa postura, acabei visibilizando muitas situações racistas. Ao estudar mais sobre raça, racismo e branquitude, posso hoje compreender e ampliar muito meu olhar e minha forma de intervenção em diversas situações. E percebo, sim, que invisibilizei situações de racismo vividas por pacientes negros e negras que eu tive. E se algum deles estiver me assistindo hoje,
Peço desculpas por isso. Por isso, convido a todos os psis a assumir uma atitude mais ativa nesse sentido, em buscarem além de suas práticas, ampliar seu olhar e seu compromisso. Pensar a branquitude é essencial para rompermos com práticas que perpetuam uma estrutura racista em nossa sociedade. Falei muito rápido. Eu não sei como é que eu estou de tempo, tia. Não falou rápido, não, foi excelente. Se tu tem mais algumas coisas, colocações ainda, mais uns 5 minutinhos, tu acha que então eu é vou possível? mostrar uns slides aqui, que eu tinha separado, tá? Que dependia do tempo. Eu já falei isso aqui. Eu trouxe umas frases que eu estive comentando, assim, observando em alguns espaços, né? E daí eu achei interessante, quis compartilhar, né? Acho estranho, esse aqui é uma fala de um professor universitário branco comentando comigo. Acho estranho sobre... Muitas pessoas vieram conversar comigo quando surgiu o tema que eu ia falar de branquitude, e eu acho que tem algumas coisas interessantíssimas, né? Acho estranho. Já estive pensando que damos aula basicamente para brancos, e nosso referencial teórico é de brancos. Então, quando estou dando aula para brancos, falando de brancos, está tudo normal. Mas quando estou dando aula para negros, percebo que me sinto mal, pois parece que eu estou impondo uma cultura, um modo de ver o mundo, que herdamos da cultura dominante de onde somos descendentes. Isso foi um comentário no consultório. Um paciente que, quando viu que eu ia fazer essa palestra, começou a refletir sobre sua branquitude. Quando eu era pequeno, lembro de termos conversas em casa em como lidar com situações em lugares públicos. Minha mãe sempre me orientou que quando fôssemos ao supermercado, e caso os seguranças me seguissem ou quisessem me levar para o quartinho, que eu nunca deixasse e fizesse escândalo. Sim, sempre que vou ao supermercado, sou observo que os seguranças me seguem e ficam me observando enquanto circulo nos corredores. Ser um jovem estudante de psicologia negro, compartilhando e trazendo, ele traz, né, trazendo a importância, isso foi uma discussão em sala de aula sobre o tema racismo, e ele trazendo, ele mesmo sendo se considerando de uma classe média alta, que quando ele entra no supermercado, a cor dele chega antes. E esse aqui, eu não sei se todos já viram, quem não viu, eu acho que sempre é importante ver o teste da experiência das bonecas. Tem vídeos na internet, que foi um teste na década de 50 nos Estados Unidos, que foram colocadas crianças de diversas raças e etnias, e tinha 2 bonecas idênticas, uma branca e uma negra. E daí eles faziam perguntas para as crianças. Qual boneca é mais bonita? A criança ia lá e dizia branca. Qual boneca é boa? A criança ia lá e dizia branca. Qual boneca é malvada? A criança ia lá e dizia negra. E é muito angustiante. E depois tem uma hora que ele pergunta, qual boneca você se parece? E a criança para e hesita. E não sabe o que responder. E é muito angustiante tu começar a te dar conta dessa construção de que tu vai aprendendo dentro de uma estrutura racista, sendo branco e negro, o que é bom, o que é ruim, quem é bonito e quem é feio, e isso vai te constituindo, né? Então, esse teste, ele foi refeito em diferentes momentos também, nos anos 2000 ele foi refeito, com algumas mudanças, e eles notaram alguma diferença, mas ainda continua muito grande. Né? Então, é um teste que eu acho bem interessante. Eu costumo passar na sala de aula, né? E daí eu gosto dessa imagem também. Vamos convidar a pensar um pouquinho, né, sobre a nossa visão etnocêntrica de classificação do exótico, do estranho. E aqui eu coloco para vocês algumas referências que eu utilizei, algumas sugestões de
de vídeos e leituras para quem se interessa pelo tema, né? Como as gurias contribuíram muito bem, as palestrantes antes de mim trouxeram várias referências e vários materiais, né? Eu apenas compartilho mais alguns, e com certeza a gente compartilhou, a gente utilizou algumas coisas em comum, com certeza, tá? Então, acho que era isso. Muito obrigada, Denise. Depois vou pedir, se vocês puderem, quiserem enviar, né, as referências para eu poder mandar para o pessoal, porque às vezes é difícil a gente pegar enquanto vocês estão falando, né? Então, se vocês puderem me mandar depois, eu compartilho ali com o pessoal também, né? Mas, Denise, que bom a gente poder ter conseguido, né, te escutar, que bom conseguiu resolver a questão do áudio, foi muito bom. No início da tua fala, tu até falou, né, que esse assunto ele pode gerar discussão, né, pode dar indigestão e vai dar, né, possivelmente, né, essa desacomodação. Mas é justamente dessa forma que a gente pode desconstruir essa ideia, né, de centralidade, superioridade que foi sendo construída, né, ao longo dos anos. Então, muito obrigada pela tua fala, obrigada por aceitar o convite também. A gente já vai abrir para discussão, mas antes, né, eu gostaria de chamar, então, a nossa presidente, Mariana Ungaretti, que também quer fazer alguns comentários a partir da fala de vocês. Oi, gente, boa noite. Boa noite, olha eu. Bom dia, já estamos aí, quase de noite, parece. Gente, queria parabenizar, né, as falas de vocês, acho que foi realmente uma reflexão extremamente importante e muito tocante. Então, eu gostaria de agradecer por tanto que essas falas nos tocaram e nos permitiram desenvolver reflexões. Eu acho que isso que é uma grande questão que a gente busca, né, na sociedade, poder fomentar essa reflexão, essa implicação que foi, né, falada em diversos sentidos, e a gente poder se colocar nesse lugar a partir do que nos toca. Então, acho que o fato do quanto nos tocou essas falas, eu acho que cumpre um papel fundamental, né? Então, eu penso em sublinhar alguns pontos, né, que me mobilizaram para a gente refletir. Fiquei pensando, né, quando a Júlia fala que os nossos privilégios existem porque alguém não os tem. Eu achei que isso é algo que a gente precisa, né, estar tão presente entre nós, porque acaba passando batido. Então, acho que é super importante, assim, isso permite pensar justamente a branquitude enquanto uma necessidade de implicação crítica, né? Isso me faz muito sentido, né? A fala da necessidade de justamente nos apropriarmos do nosso papel acerca disso, né? Então, fico pensando o quanto que nós, do lugar de psicólogos, independente da abordagem teórica, da área de atuação, nós convidamos justamente quem nos procura a responsabilizar-se pelo que lhe acomete. Eu fico pensando, né? Mas nós nos responsabilizamos, né? Eu acho que é disso que a gente fala quando a gente pensa numa branquitude implicada, né? Então, por isso que é a questão de uma postura, né, antirracista, e não apenas uma postura, né, não apenas de não ser racista. Então, refletir também sobre a ideia, né, que a Júlia traz do negro como objeto de estudo, e aí eu fico pensando que são os fenômenos da violência racista, da branquitude, que precisam ser objeto de estudo, né, e isso implica depende de uma implicação. Então, fiquei, né, com essas ideias, assim, né, sobre pontos que me causaram reflexão, né? Eu entendo que a gente precisa pensar nisso, né? Da nossa cegueira, como trouxe a Rosa, né? Nessa necessidade de negar o racismo, né? E não se implicar como uma culpa inconsciente, né? De um racismo estrutural que impede de reparar essa dívida histórica. Então, eu penso que se trata justamente de uma falta de implicação crítica, porque a nossa branquitude é confortável, né? É sedutor ter privilégios. E eu fico pensando que se desacomodar com a dor do outro requer uma identificação.
e uma condição de se conectar que nem sempre é alcançada. Então, eu penso que realmente, né, a gente não pode dizer que a gente está falando de buscar uma igualdade, mas sim uma equidade, né, de poder lutar para resgatar essa dívida que talvez nunca seja suficiente, né? E aí, enquanto vocês traziam as reflexões, eu me lembrei de um filme, eu não sei se vocês já viram, a tradução do filme é estranha, Tempo de Matar, tá? É um filme de 96, com Matthew McConaughey, que esses tempos, né, recentemente eu estava zapeando no Netflix e fui parar nele. E eu achei interessante mencionar, porque me veio uma relação com o que vocês trouxeram, porque assim, o filme é um advogado branco que defende um homem negro que matou um homem branco que estuprou a sua filha de 10 anos, né? A filha desse homem negro. E esse filme, enfim, obviamente não vou ficar aqui, né, refletindo sobre ele, mas fiquei pensando o quanto que é interessante a proposta, né, desse filme. Quem não viu, acho que vale a pena assistir, porque tem toda uma discussão, né, toda uma questão política que se atravessa ali, né, nos conflitos do filme, mas que nos coloca muito a esse lugar de poder enxergar esse lugar, essa situação que esse homem está vivendo. E aí, no final, enfim, né, uma das falas me ocorreu enquanto a gente falava dessa sensibilização com o branco que ocorre, né, e que não há uma sensibilização com o negro, muitas vezes. E aí ele diz assim, o advogado, né, ele faz a defesa, né, desse homem que cometeu o assassinato como vingança, né, pelo que aconteceu com a filha. E ele diz assim, ele conta toda a história. Daí foram lá, sequestraram a menina e fizeram isso e aquilo, né? Conta assim as atrocidades que foram feitas com a menina, né, abusada. E aí o advogado diz assim, agora pense em tudo isso que eu falei se fosse uma menina branca. O que vocês sentiriam se fosse uma menina branca? Porque justamente podendo trazer essa condição, né, de refletir e de se sensibilizar. Então, enfim, me veio essas ideias que eu pensei que seria interessante compartilhar para contribuir, né, com a fala de vocês e dizer que foi maravilhoso escutá-las. Muito obrigada.